Queridos, hoje nós estamos na Páscoa, né, irmãos? E eu quero trazer uma reflexão para os irmãos dentro desse tema que é a Páscoa. E para tal, quero convidar a todos a que abram suas Bíblias no capítulo de número 12 de Êxodo. Glória a Deus. Vamos ler um texto a partir do verso 1. Êxodo 12, a partir do verso 1. Meus amados irmãos, como é da percepção de todos, nós iremos fazer uma abordagem aqui tipológica, ou seja, iremos usar as figuras do Antigo Testamento para falar um pouco sobre a Páscoa. E para tal eu gostaria de abordar aqui o seguinte tema: eu quero falar sobre o propósito espiritual da Páscoa. Quero entender com os irmãos aqui, à luz desse texto, obrigado querido, o sentido espiritual da Páscoa. Meus amados, estamos diante dos últimos momentos de Israel no Egito. Depois de 430 anos, debaixo das ilhargas de Faraó e do povo egípcio, finalmente a promessa de Deus se cumpriu e Deus já havia lançado todas as pragas, faltava só a última, que era a morte dos primogênitos, e essa consolidaria a saída de Israel da terra do Egito. E quando Deus estava prestes a fazer isso, Deus organiza o povo para que eles se preparassem para sair do Egito. E esse texto que nós lemos retrata o início ou princípio da Páscoa. A palavra Páscoa, como os irmãos sabem, Pesach, significa saída. Então, ou passar também, saída ou passar também significa, basicamente está relacionado ao fato de que Deus estava dizendo para o povo de Israel que a morte haveria de passar no Egito. E quando ele visse o espírito da morte, o destruidor, como diz o versículo 23, visse a marca do sangue nos umbrais da porta, então o espírito da morte haveria, o destruidor, de passar por cima daquela casa e não matar os primogênitos. Vocês conhecem isso muito bem. Mas o fato é que quando nós lemos a Bíblia no sentido neotestamentário, entendemos que os eventos ocorridos no Antigo Testamento apontam, ou são sombras, melhor dizendo, para o Novo Testamento. Tudo o que acontecia no Antigo Testamento eram sombras para o Novo. Uma prova disso são as citações, por exemplo, do próprio Jesus. No capítulo 5, e nós lemos isso hoje na escola dominical, no versículo de número 17, Jesus disse: não cuideis, que vim para destruir a lei, mas eu vim para cumpri-la, porque nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que antes tenha se cumprido tudo. Ou seja, as coisas que haviam na lei eram sombra para as coisas do Novo Testamento, que Jesus haveria de cumprir. Ainda falando sobre o fato de que os eventos do Antigo Testamento eram sombras para as coisas do Novo Testamento, nós encontramos, por exemplo, no livro de Hebreus, no capítulo de número 8 e no versículo de número 5, o texto diz na parte A assim: os quais serviram de sombras para as coisas celestiais. No mesmo livro de Hebreus, porém no capítulo 9 e versículo 9, diz assim, que é uma alegoria do tempo presente. No capítulo 10, versículo 1 do livro também de Hebreus, está escrito: porque tendo a lei sombra dos bens futuros. Ou seja, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 2, versículos 16 e 17, ele diz: ninguém vos julgue por comer, por beber ou por lua nova, porque todas as coisas da antiga aliança são sombras das coisas da nova aliança. Ou seja, esse texto que nós lemos, ele na verdade reflete sombras de coisas relacionadas à Páscoa. Os judeus eles tinham 7 festas, como vocês sabem,
E essas festas, na verdade, elas faziam sombra para a nova aliança. Dentre essas festas, a primeira delas era a festa da Páscoa. Era a abertura do calendário judaico. Como vocês podem notar, aí mesmo na sua Bíblia, no versículo de número 1, era a abertura. Versículo de número 2, melhor dizendo, era a abertura. A partir dali, o ano lunar judaico começava. Mas, para nós, essas festividades, ela tem um sentido espiritual, ela tem um propósito espiritual, e é justamente analisando esse texto que eu quero chamar a atenção dos irmãos para esses propósitos espirituais destacado nesse texto e que se aplica como lição ou como sombra que se cumpre em nós. Quero destacar aqui ao menos 6 importantes lições nesse texto que apontam o cumprimento dessas sombras, que mostram para nós o propósito espiritual da Páscoa. Vamos lá. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, a Páscoa tinha como propósito espiritual levar o povo de Deus a viver um novo tempo. Se você olhar para o versículo 1 e versículo 2 da sua Bíblia, você vai perceber isso claramente. O texto irá dizer, falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo na terra do Egito: este vos será para vós, para os egípcios, não, para vós será princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Deus está dizendo para Israel naquele momento que aquele calendário, o calendário judaico, começava naquele momento. Naquele instante começava a contar o calendário judaico. Enquanto eles estavam no Egito, eles não tinham calendário. Enquanto eles estavam no Egito, eles não tinham tempo. Mas a partir daquele momento começava um tempo novo para ele. Que tempo era esse? O tempo da libertação, porque eles estavam saindo de 430 anos de escravidão para a libertação. Acerca desse fato, você pode olhar no mesmo capítulo 12, versículo 40 e 41. Ele está saindo agora do estado de escravidão para o estado de liberdade. Israel agora está vivendo um novo tempo, um novo momento. Portanto, a Páscoa tinha como propósito espiritual para o povo de Israel viver um novo tempo. Para nós, a Páscoa também representa espiritualmente a mesma coisa. Por quê? Porque com a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e com a sua ressurreição, se inaugurou também um novo tempo chamado graça de Deus. Israel saiu do Egito para a libertação no deserto. Nós saímos da lei para a graça. Nós hoje não vivemos segundo os rudimentos da lei. A lei tinha uma série de rudimentos que, como nós vimos até na escola dominical hoje, jamais seria possível a um homem cumprir os princípios da lei. Portanto, se dependesse da lei, nenhum de nós alcançaríamos a salvação. Mas Deus foi lá e enviou uma outra lei que está escrito lá em Romanos capítulo 8, chamado de lei do Espírito de vida, que nos livrou da lei do Espírito da morte. A lei do Espírito de vida consiste justamente nesse novo estágio que nós estamos vivenciando aqui. Por isso nós podemos nos alegrar e nos regozijar e adorar a Deus, não porque nos livramos de uma nação como Israel para uma outra nação, mas porque nos livramos de um estado para um outro estado. Nós devemos nos regozijar na Páscoa, porque a Páscoa aponta para nós o início da graça de Deus que repousa sobre a nossa vida. Nós alcançamos a graça que há na pessoa maravilhosa de Jesus. Nós fomos agraciados, vivemos em um novo tempo, e nesse tempo de graça, bem dissera o apóstolo Paulo no capítulo 8, versículo 1: portanto,
agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que vivem segundo o Espírito de Deus. Escute, a lei dizia: ele tem que morrer, ela está condenada, ele está perdido, mas não pode dizer mais isso. Sabe por quê? Porque você hoje está na graça de Deus, irmão. Se você cair, ele te levanta. Se você está fraco, ele te fortalece. Se você está em falha, ele te reconhece. Mas a graça de Deus, Deus te toma pelas mãos e diz: levanta-te, eu vou andar lado a lado contigo para te fortalecer. Isso é graça de Deus. Então, para nós, espiritualmente, é graça. A Páscoa, para nós, tem como propósito espiritual levar o povo de Deus a um novo tempo. E nos levou a um novo tempo. A graça de Deus. Vivemos sob a graça. Não fomos chamados para peregrinar num deserto de uma nação para outra, mas somos chamados para viver na graça de Deus. Veja que privilégio maravilhoso. Nós temos, eu costumo dizer para as pessoas, e alguns até não entendem. Um dia eu estava fazendo um trabalho com uma pessoa, ele não entendeu. Eu disse assim: nós somos um povo muito mais privilegiado do que os judeus. Eles não são tão privilegiados como a igreja, porque a Bíblia chega a dizer que nós vivemos a plenitude dos tempos. Eles não viveram a plenitude dos tempos. Então nós vivemos na graça de Deus hoje em dia. Então, Páscoa para nós tem como propósito de levar a gente para a graça de Deus. Quando falamos em Páscoa, lembramos da ressurreição de Cristo e a graça de Deus sobre nós. Segundo lugar, a Páscoa tinha como propósito espiritual também de levar o povo de Deus a escolher para si o Cordeiro. Notem no versículo de número 3 e 4, 3 e 5 na verdade, da sua Bíblia. Olhe para o 3, salte para o 5. Eu vou ler e você vai ver aí bem rapidamente o verso 3, diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, ou escolham para si cada um cordeiro. Na continuação do texto, verso 3 da sua Bíblia: segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 5: o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, os quais tomareis das ovelhas e das cabras. Notem, eles deveriam escolher para si, ou para representar sua família, um cordeiro. Mas esse cordeiro, o verso de número 5 diz que ele deveria ser, em resumo, perfeito. Ele não deveria ter nem mácula, ele não deveria ter mancha. Ele deveria ser um macho de 1 ano. E deveria ser tomado essas ovelhas do meio da cabra. E do meio das ovelhas e das cabras, como diz aqui no verso. Irmãos, naquela época, os judeus, eles teriam que escolher para si um cordeiro perfeito. Um cordeiro que realmente representasse a eles. Que realmente fosse o melhor que eles tivessem. Eu estava dando uma olhada sobre essa questão de cordeiro. E é interessante ressaltar que quando Jesus assume a figura de um cordeiro, não é do animal em si, mas do comportamento do animal. Porque o cordeiro nada mais é do que um filho de ovelha pequeno, ovelha com cabra, pequeno. E o que acontece é que ele estava na idade de quase 1 ano. Quando chegava na idade de pouco mais de 1 ano, chegava o tempo de cruzar o animal, ele reproduzir a espécie. Então, quando escolhia num ano, estava no auge do animal, mas ele não tinha cruzado ainda. Por isso que ele era um cordeiro. Porque não tinha cruzado. Depois que cruzava, no caso, ele viraria agora aqui uma cabra. Então, o que acontece? Como era um animal puro, então é essa pureza que o texto trata Jesus como cordeiro. Então, é bom ressaltar que eles escolheram para si um cordeiro e apresentaram o seu sacrifício. No sentido veterotestamentário ou neotestamentário, o cordeiro veio a eles também. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que João Batista reconheceu o cordeiro. No capítulo 1 e versículo 29 do Evangelho de João, a Bíblia diz que Jesus ia passando. E João olhou e disse assim: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas mesmo assim, Israel não escolheu ele. Mas a Bíblia diz que eles escolheram um cordeiro no deserto. E esse cordeiro serviu de libertação para eles. Mas nós, a igreja, escolhemos o cordeiro.
A Bíblia Sagrada nos ensina, meus amados irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 1 e versículo 11 e 12, está escrito assim: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos receberem, foram-lhe dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, o Cordeiro de Deus veio para Israel. Israel não reconheceu o Cordeiro, não escolheu o Cordeiro, desprezou o Cordeiro. Mas nós, os gentios, não desperdiçamos a oportunidade que eles desperdiçaram. Dizem que, baseado no que João diz, no capítulo 1, versículo 11 e 12, havia uma cultura em Israel. A cultura era a seguinte: diz que quando um pai prometia uma filha para um homem, geralmente aquela filha poderia, caso ela quisesse, desistir do casamento e rejeitar o noivo. Mas por causa do dote e dos laços familiares, poderia ser dado à filha mais nova, caso a filha mais nova quisesse. É mais ou menos igual a história de Jacó com Labão, com Raquel e Lia. Então, quando a mais nova não queria, e a mais velha não queria, mas a mais nova queria, então casava a mais nova no lugar da mais velha. Pois bem, a história desse texto de João 1, verso 11 e 12, é mais ou menos assim. Ele veio para o que eram seus, a filha mais velha, que era Israel, não quis o cordeiro. Mas a filha mais nova, que é eu e você, a igreja de Jesus, falou assim: se ele não quer casar com o cordeiro, deixa que a gente casa. Israel não quis, a noiva quer, a igreja quer. Aquilo que eles desprezaram veio a ser a pedra principal de esquina. O Cordeiro de Deus foi eleito pela igreja. Eles rejeitaram a pedra angular de esquina, mas eu aceitei, você aceitou, nós aceitamos, nós escolhemos o Cordeiro certo. Bendito seja o nome de Jesus. Eles vão tentar buscar o cordeiro lá no dia do Armagedon, mas daqui até lá já sofreram bastante. Mas o fato é que eles escolhiam um cordeiro, e eles escolhiam o melhor cordeiro para apresentar. E nós hoje escolhemos o cordeiro. A chance do cordeiro que eles tiveram, o que eles fizeram? Quando ofereceram o cordeiro, sim, solta Barrabás e mata o Jesus o Cristo. Eles rejeitaram o cordeiro deles. Mas nós aceitamos. Mas aqui no texto, a Páscoa está dizendo para nós que era o momento deles escolherem o cordeiro, o melhor cordeiro. E nós, glória a Deus, repito, escolhemos este cordeiro. Páscoa para nós significa: nós escolhemos o cordeiro certo, escolhemos o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A terceira lição, eu estou correndo por causa do horário que podemos extrair daqui, são 6. É que a Páscoa tinha um propósito espiritual também, de unir o povo de Deus em volta do cordeiro, ou através do cordeiro. A festa da Páscoa era uma festa bem familiar. Era uma festa que ocorria muito entre família. Então, você pode notar nos versos primeiros que era um negócio bem entre família aqui. E aí, o que acontece era o seguinte: eles se uniram como família, se uniram como nação, em volta do cordeiro, ou por causa do cordeiro. Notem o versículo 4 da sua Bíblia, que eu vou ler, que diz assim: mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. Segundo os estudiosos, mais esclarecidos do que nós, eles dizem que a conta aqui era de, no máximo, 10 ou 12 pessoas por cordeiro. Então, se a família tivesse menos de 12 pessoas ou 10, aí unia-se para ver se o número chegava nisso aí para poder consumir a carne do cordeiro. O fato é o seguinte, que eles se uniam, irmão, na Páscoa como família. Eles estavam juntos como família para participar daquele mandamento, daquela orientação que, como já dissemos a princípio, serviria de momento de libertação para eles.
Então eles se uniam ali como o povo de Deus. Mas é bom dizer o seguinte, que para nós, dentro de uma visão que eles eram sombra, dentro de uma visão literal para nós, a igreja também está unida. Ela não está unida apenas como nação. Ela não está unida apenas como família. Ela está unida como corpo de Cristo, que é muito mais profundo do que a união como família apenas e do que como nação apenas. Por quê? O nosso presbítero Álvares, ele leu um texto bastante interessante, que enquanto ele lia eu refletia que era justamente Efésios, capítulo de número 1. Aqui o verso deixa claro para nós justamente esse momento aqui de unidade que a Bíblia está nos ensinando. No capítulo de número 1 do livro de Efésios, eu vou ler na minha tradução, versículo de número 19, diz assim: ouça, estamos unidos como corpo. O texto diz assim para nós: o qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo ressuscitando dentre os mortos, e o pondo à direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude de tudo que cumpre, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, ele nos uniu, não foi apenas como nação, ele nos uniu não foi apenas, também, mas não apenas como família, ele nos uniu como corpo. Nós somos o corpo de Cristo unidos. Aqui no capítulo 4 vai dizer, bem ajustado, crescendo com juntas e medulas, nós somos o povo de Deus. A Bíblia diz assim, quão bom e quão maravilhoso é que vivamos em união, o povo de Deus aqui na terra. A Páscoa fala da união do povo de Deus como o corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Jesus. Podemos ter diferenças individuais, mas espiritualmente eu não sou mais importante do que você. Você não é mais importante do que eu não sou grande, você não é grande, todo mundo aqui é pequeno. Grande aqui é o cabeça é Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que pagou um alto preço na cruz para que eu pudesse ser teu irmão, você pudesse ser minha irmã. A inimizade que havia entre nós foi quebrada na cruz do Calvário, cravada lá. Hoje nós somos um em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Páscoa fala da nossa união, aponta para a unidade do povo de Deus. A Bíblia chega a dizer, em João, 1 João capítulo 1, acho que versículo 9, diz assim: tenhamos paz uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. A Bíblia chega a nos dizer em Hebreus, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém, grave a palavra, ninguém verá o Senhor. Eu falo na nossa categoria, pastor não vai ver o Senhor, diácono não vai ver o Senhor, presbítero não vai ver o Senhor, evangelista não vai ver o Senhor, pregador famoso não vai ver o Senhor, cantora famosa não vai ver o Senhor. Se não seguir a paz com todos e a santificação, vai ver, desculpa a franqueza, vai ver o diabo na sua frente. Mas se você seguir a paz com todos e a santificação, você é corpo, vai ser arrebatado, vai ver a face do Todo-Poderoso. Então nós somos chamados como povo para viver unidos. Podemos ter nossas diferenças sociais, mas espiritualmente todo mundo é igual. Já viu aquela ilustração da unidade, da união, né? Que há um saco de batata, né? É unidade, onde tem batata grande, batata pequena, né? É a união, na verdade. E unidade é quando tudo se junta e vira um purê, ninguém sabe quem é quem ali no meio. É a mesma coisa, somos um corpo. Podemos ter funções diferentes, dado as responsabilidades, mas todo mundo é igual. Todos nós somos iguais. Então a Páscoa, ela aponta espiritualmente para o povo, para a unidade do povo de Deus em Cristo Jesus. Em quarto e antepenúltimo lugar, a Páscoa também
ela tem um propósito espiritual de levar o povo de Deus, além de estar unido em volta do cordeiro, a também sacrificar o cordeiro. A Páscoa apontava também para o sacrifício do cordeiro. Notem na sua Bíblia, versículo de número 6 aí. Deixa eu voltar aqui, que eu abri para ler Efésios, deixa eu voltar. Versículo de número 6 da sua Bíblia. O texto vai dizer para nós assim: e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento, é todo mundo, o ajuntamento da congregação. Congregação aqui é grupo, tá, irmão? Congregação aqui não é o mesmo sentido de congregação no deserto, quando tinha lá o ajuntamento. Aqui é o ajuntamento de todo mundo. Congregação, 12 verso 6, congregação de Israel, e sacrificareis à tarde. Ou seja, era o momento de sacrificar o cordeiro. Os esclarecidos dizem também o seguinte, irmãos, que qualquer um, eu achei estranho isso aqui, mas uma nota que eu consultei teológica diz que qualquer um chegando no momento que Deus falou que era entre as 3 e as 6 da noite, não podia virar à noite, qualquer um poderia sacrificar o cordeiro, ou chefe de família, ou alguém que estivesse no momento. Mas como se tratava de um momento que todos deveriam estar dentro de casa, e com detalhe, está aqui no capítulo 12, não podia sair. Depois de 6 horas da noite, tinha que estar dentro de casa, não podia sair, porque o espírito da morte ia passar. Não podia sair. Então eles matavam e ficava todo mundo dentro de casa. Aí eu estava pensando, a nossa mente viaja, né, pastor? Esse povo gosta da vida dos outros, né? Visse alguém gritando, morreu meu filho, bota essa cara do lado de fora, morreu dela também. Porque Deus falou, não olhe. Tem gente que é curioso, rapaz, a gente vai descendo na rua assim, ó, de pontinha de pé. Aí o vizinho está lá com a brechinha da porta acesa e está te vendo. Não tem uns vizinhos assim, atribulados? De vez em quando alguém chega lá e diz, ô Péricles. Aí quando eu boto a cara na porta, já tem uma galera com a cara do lado de fora. Digo assim, pô, chamou a mim. Se o Raimundo lembra, eu estava falando, pô, pastor, o senhor chega me chamando aqui, o pessoal é terrível. Mas, ou seja, se morasse nessa época aqui, Deus falou, não sai, ia botar a cara fora e ia sobrar. Ia morrer. Voltando. Então eles ficavam dentro de casa, era o momento de sacrificar o cordeiro. Então eles pegavam, se desse o horário, e o chefe de família não estivesse aqui, é uma nota de rodapé que eu vi de um assunto teológico. Poderia qualquer um sacrificar, mas o texto não especifica. O texto fala que seria sacrificado, mas não coloca aqui a figura de quem. Mas se você pegar como base o versículo de número 3, o versículo de número 3 está falando que seria o chefe, né, das tribos que iam sacrificar. O chefe de família, no caso o pai de família que ia sacrificar aqui esse cordeiro, né? Ô pastor, no caso de 2 famílias, certamente seria o pai de um, o pai de outro, os 2 juntos iam lá e sacrificavam, porque era a unidade de família naquele momento. Mas deixando de lado esses pormenores teológicos e nos atendo ao que realmente nos interessa, meus amados, o cordeiro, para ser sacrificado, ele tinha que ser escolhido, como já vimos, ele tinha que ser inspecionado, versículo 5, como já vimos, e depois ele era sacrificado, como já vimos. E o sacrifício era feito por toda a nação, ou seja, todo o povo sacrificava ao mesmo tempo, no mesmo horário todo mundo sacrificava, porque era a nação que ia matar o cordeiro, era todo mundo junto. Não era um matava. E tinha um detalhe. Se o cordeiro não morresse, ele não saiu do Egito. O cordeiro tinha que morrer para eles poderem ser livres. Porque se não morresse, não tinha como ser livre. E um detalhe. Se o cordeiro não morresse, ia morrer alguém na família deles. Então era obrigado matarem o cordeiro. O cordeiro tinha que morrer, porque senão eles não eram livres. A aplicação aqui prática você já percebeu. O cordeiro de Deus, meus amados irmãos, é a mesma coisa. O cordeiro, quem foi que enviou o cordeiro? O próprio Deus. No capítulo de número 22, versículo de número 7, do livro do Gênesis, Abraão prepara o altar e vai levar Isaac para ser imolado. Isaac fala, Senhor, fala, meu pai, está aqui a lenha, o altar, mas aonde está o cordeiro? Aí Abraão responde, o Senhor proverá para si o cordeiro. Quando você vai para o Novo Testamento e pega lá o capítulo 1 de João, tanto os versículos 29 que já citei, quanto 36, você vai ver João o Batista dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem deu o Cordeiro foi o próprio Deus. João 13,16, que você sabe, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem deu o Cordeiro foi o próprio Deus. Mas esse cordeiro que Deus deu, meus amados irmãos, também foi inspecionado.
A sua inspeção aconteceu no capítulo 27 do livro de Mateus. Está repetido nos outros evangelhos também, mas eu lembrei mais de Mateus. 27 de Mateus. O que acontece? Herodes vai lá e diz assim: manda trazer esse homem que vocês estão acusando. E vai lá e bate um papo com Jesus, estou resumindo a história. E bate um papo com Jesus. Aí Herodes vai e sai para o judeu e fala assim: ó, eu não encontrei nada que acuse esse homem. Inspeciona, fala, está limpo. Assim como um cordeiro tinha que ser puro, sem mácula, e ser inspecionado, o homem foi lá, o cordeiro que vocês mandaram está limpo. Mas crucifica assim mesmo. Tá bom, vou crucificar, mas ó, traga uma água aí. Eu vou lavar as mãos porque o cara está limpo. Foi lá, lavou as mãos, você lembra, Herodes lava a mão dizendo assim: o indivíduo não tem pecado, não tem crime nenhum. Então o cordeiro foi inspecionado também para ser sacrificado. E aí o que acontece? Depois da inspeção, o cordeiro é sacrificado. O cordeiro é levado para o altar. É levado para ser imolado, como vocês sabem, lá no livro de Mateus está escrito que ele foi levado para o matadouro. Ele foi levado para o Gólgota. Estou resumindo a história por causa do tempo. Foi levado para o Gólgota. Sofreu todo aquele flagelo ali naquilo que ficou conhecido no mundo como a Via Dolorosa. E ele foi para o Calvário, levando toda a nossa culpa, toda a nossa dor. Mas uma coisa é certa: a Páscoa fala do sacrifício do Cordeiro. Se Jesus não tivesse sido imolado, se ele não tivesse sido morto, eu sei que faz pena matar um cordeiro inocente de um ano, no vigor da sua força, mas se esse cordeiro não morresse, você não sairia do Egito, você continuaria lá, vendido a preço de pecado, não teria perdão para você. É duro, dói, mas Deus falou: vai morrer para eu livrar meu povo. Aquele que nem mesmo seu filho poupou, porventura não nos daria com ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus enviou Jesus para morrer, para que você pudesse ser livre. Hoje o diabo não pode te afligir, hoje o pecado não pode te acusar, porque Jesus morreu, o inocente morreu, para que nós pudéssemos ser livres, como estamos aqui hoje. Aí o véu foi rasgado, como Deus queria dizer assim: pode entrar, está tudo aberto, a casa é sua. Já viu quando alguém chega na sua casa e é bem-vindo? Você abre e diz assim: entra, a casa é sua. A mesma coisa, Deus rasgou o véu e disse assim: pode entrar, a casa é de vocês. Mas por quê? Porque um cordeiro morreu, um inocente foi sacrificado no Egito, para que eles saíssem do Egito, para nós, para que nós saíssemos das ilhargas de Satanás. E hoje nós estamos livres. Mas deixe-me concluir aqui. Amados irmãos, a Páscoa também, ela tinha como um propósito espiritual levar o povo de Deus à remissão no sangue do Cordeiro. Estamos terminando, é o quinto e penúltimo lugar. A remissão no sangue. Irmão, se você observar para o versículo de número 7 da sua Bíblia, aí estamos correndo? Versículo 7, depois você vai saltar para o 13, tá bom? Versículo 7 diz assim, ó: tomarão sangue, e tomarão, que aqui está no futuro, tá? Não havia acontecido ainda. E tomarão o sangue, e poloão em ambos os umbrais, e na verga da porta, nas casas em que comerdes. Verso de número 13. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Irmãos, está na cara. Naquela época eles mataram o cordeiro, sacrificaram, comeram a carne. Eu vou falar da carne agora para terminar. Comeram a carne, mas antes eles pegaram o sangue e colocaram nas vergas da porta, nos umbrais, marcando a casa. E aquilo ali fez com que o espírito da morte, quando vinha sobre eles, o destruidor, olha o versículo 23 da sua Bíblia, o destruidor vinha, passava por cima da casa, não matava os primogênitos ali. Mas a casa que não tinha o sangue representava que havia desobediência, havia incredulidade, e por isso o espírito da morte entrava ali e matava o primogênito, desde os animais até o filho das pessoas. Todo mundo morria. Era primogênito, tinha que morrer. Se o pai de família fosse primogênito, ele morria, e o filho mais velho dele também morria. Era duas, saiu uma viúva dali e uma mãe que perdia um filho. O negócio ali era complicadíssimo. Então o negócio era complicado. Então o que acontece é o seguinte: no Egito, Deus livrou o povo da mortandade. E para nós,
Comparando conosco, significa dizer que o sangue de Jesus, ele nos comprou, nos lavou, nos redimiu, nos salvou. O sangue de Jesus foi a moeda de troca que Deus usou para poder nos resgatar. Assim como para tirar o povo do Egito, Deus teve que enviar o espírito da morte sobre os egípcios. Deus, para nos livrar, enviou o sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi que nos comprou. O diabo olhava para nós e dizia: não tem jeito para a humanidade, não há quem possa redimi-lo, não há quem possa salvá-lo. E deixe-me lhe dizer, anjo não poderia redimir, porque criatura não redime criatura. Só quem poderia redimir era o Criador. É aí que entra a figura de Jesus como Deus. Eu estava lendo um dia desses, fazendo um estudo teológico. Eu estava descobrindo justamente os argumentos de São Tomás de Aquino combatendo os arianos. Os arianos é o pai dessa galera aí que não acredita na divindade de Jesus e nem na pessoa do Espírito Santo. E o que acontece é o seguinte: quando Tomás de Aquino chegava na reunião lá dos arianos, lá junto com Constantino, o imperador na época, ele dizia o seguinte: se Jesus não é Deus, vocês vão ter que arrumar algum lugar para Jesus na história. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele é adorado. Então, se ele não é Deus, todo mundo aqui é idólatra, ele dizia. E vai ter que arrumar um outro lugar para Jesus. Se ele não é Deus, como é que criatura redime criatura se todos pecaram e destituídos foram da glória? Então você vai ter que arrumar um lugar para Jesus. Então Constantino não soube responder, os arianos não souberam responder, e aquele concílio chegou à conclusão de que Jesus realmente era Deus. Ou seja, nós precisamos entender que para redimir o ser humano, só Deus. O diabo batia no peito e dizia: não tem quem redima, mas Jesus, que é o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnou aqui na terra e deu uma lição em Satanás, que até hoje ele se reviravolta no inferno, porque quando ele olha para essa reunião de pessoas simples aqui, ele gostaria de entrar e bagunçar. Ele chega na reunião dos barões aí que estão reunidos em algum lugar e bagunça como cachaça, bagunça com droga, bagunça com prostituição, bagunça com besterol, bagunça com um monte de coisa. Aqueles macro, mega empresários saem dali, em alguns casos vão cometer até suicídio. Mas aqui é diferente, tem um povo humilde, mas aqui ninguém usa droga, ninguém usa cachaça. Quando sair daqui ninguém vai se suicidar. Sabias por quê? Porque o meu Senhor e o teu Senhor disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não podem contra nós. No capítulo 11, para terminar, Jesus disse assim: graças te dou, Pai, porque não revelaste essas coisas aos grandes, mas aos pequeninos, porque a ti te aprove, porque ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Portanto, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Em sexto e último lugar, para terminar, o propósito espiritual da Páscoa também era o de levar o povo de Deus a se fortalecer no Cordeiro. O que nós temos aqui? É o último lugar. O que nós temos aqui? Israel se fortalece no Cordeiro fisicamente para sair do Egito. Eles estavam fazendo uma refeição, comendo, mas comendo de encher a pança mesmo. Tanto é que a Bíblia fala que se sobrar para queimar, é para comer, para ver, sair pelos ouvidos. Hã? Não entendi. É com pressa. Para comer e comer com pressa. Vamos com pressa, vamos comer. Aí imagina alguém gosta de churrasco numa festa dessa, hein? E a Bíblia vai dizer, vamos correr aqui, lê o versículo de 9 a 11, eu vou ler correndo, tá? São 3 versículos, de 9 a 11, correndo aqui. Não comereis dele cru. Vamos aqui, versículo 8, irmão, desculpa, versículo 8. E naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas, e comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com os pés e com sua frissura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés, vossos cajados na mão. Comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Irmãos, os judeus estavam comendo aqui, como eu já estava dizendo para vocês,
para encher a barriga fisicamente mesmo. Por quê, pastor Raimundo? Porque eles dali iam sair, desembestado. Era pela fé mesmo. E sair sem saber para onde ia, igual Salomão, igual Abraão. Uma terra que mana leite e mel, mas não fala como era a terra. Quem vai descobrir lá é Josué. Tanto é que eles ficavam rodando na terra e não sabiam, né? Ficavam rodando ali, na terra e não sabiam. Uma terra que mana. Terminou de comer, quando é hora de sair, os egípcios liberou, saiu todo mundo desvairado. Todo mundo de barriga cheia. O cordeiro é para que eles comessem, mas no sentido literal, encher a barriga mesmo. Se preparar para a caminhada que eles haveriam de enfrentar. Espiritualmente para nós, se aplica sobre o fato de que nós também saímos do Egito. E nós precisamos também comer a carne do cordeiro, para nos fortalecer na caminhada que nós temos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo de 10 a 12, ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir no dia mau, e tendo feito isso, ficade firmes, porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Ou seja, nós também precisamos participar do Cordeiro, porque nós precisamos estar fortes. A nossa caminhada também é longa, nós não podemos parar. Escute, eu poderia, mas não farei. Explica aqui por quê, pastor, carne assada. Porque naquela época os egípcios costumavam comer cozido. Então Deus está falando, comam assado. Por que, pastor, está colocado pão ázimo aqui? Porque representa a santidade de Jesus. Por que, pastor, está colocado aqui a questão de ervas amargas? Que está falando da amargura que Cristo haveria de sentir quando fosse estar prestes a ser crucificado. Mas também fala da amargura que os judeus deveriam lembrar da escravidão no Egito. Poderia falar dessas tipologias todas aqui, mas não farei para ganharmos tempo. O que nos interessa saber aqui é que nós precisamos nos fortalecer, irmão. Participe, deixe-me lhe dizer uma coisa, irmão. Não deixe nada, tudo no cordeiro se aproveita. A Bíblia diz que tem que comer o cordeiro todinho. E se porventura sobrar, queimar. Porque o egípcio não é nem digno de comer a sobra do cordeiro do povo de Israel. Era todo nosso. Então, irmão, Jesus não tem nada do que se rejeitar. A maneira de Jesus falar, o modo que Jesus ensinou, como Jesus orou, como Jesus pregou, como Jesus ensinou, não há nada de que se rejeitar. Nós temos que aproveitar tudo do nosso mestre. Nós temos que viver como ele viveu, andar como ele andou, porque nós somos seus fiéis imitadores aqui na terra. O nosso referencial é Jesus. A Páscoa aponta para isso. Temos que nos fortalecer, temos que nos aproveitar de tudo do cordeiro, não deixar nada, e vivermos intensamente isso. Eu termino concluindo dizendo que a Páscoa para os judeus celebrava a morte do cordeiro, mas a Páscoa para essa igreja celebra a vida, a ressurreição do nosso cordeiro. Porque enquanto ele dizia, está vindo a festa da Páscoa aí na frente, pães ázimos foi ontem, está vindo a festa da Páscoa aí na frente, então vocês têm que comer, ou vocês têm que escolher um prisioneiro aqui, porque na Páscoa não pode escolher, que era domingo lá, terceiro dia. Mas o que acontece? Eles comemoravam a morte do cordeiro deles, porque um cordeiro era sacrificado para eles na Páscoa, mas para nós é a vida. Jesus ressuscitou, ele vive eternamente. Quem perdeu foi o inferno, porque a igreja, como sempre, ela ganhou. Então que você possa celebrar a Páscoa celebrando a vida do Cordeiro de Deus. Ele está vivo, como diz um certo hino, porque ele vive, posso crer no amanhã. A tua luta pode estar grande, o teu problema pode estar grande, mas teu Jesus não está morto. Ele está olhando e vai entrar com providência e vai te dar vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Curve a sua cabeça e permita-me orar para concluir a mensagem.